Então, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer uma breve revisão sobre vetores e coordenadas, que vocês já devem ter visto nas aulas de álgebra, geometria analítica e tal. Mas meu objetivo não é refazer todos aqueles passos que vocês fizeram. Na verdade, é explicar aqueles contextos, aqueles conceitos contextualizados com a ideia de computação gráfica. Então eu vou tocar nos tópicos que eu acho mais importantes e que são muito úteis para vocês utilizarem aqui em computação gráfica. No final vai ser uma breve revisãozinha sobre esse assunto, mas vai ser muito mais aplicada na computação gráfica. Eu separei a aula em 5 partes principais. Primeiro eu vou falar para vocês o que são vetores. Segundo, operações de vetores. Depois, o que é a integração de Euler, que é uma forma bem legal de a gente poder mexer os elementos no espaço e conseguir entender por que eles estão se mexendo. Depois eu vou falar para vocês sobre sistemas de coordenadas, não só o que são, mas como eles são vistos e tal, e principalmente como eles são vistos na Three.js, que é o que a gente está usando. E depois eu vou mostrar uma demonstração gráfica, que é a parte prática do que a gente vai ver. Vamos começar pelo princípio, então, o que são vetores. Eu botei um íconezinho aqui de uma curvinha vetorial, mas eu me refiro aqui a vetores àqueles elementos matemáticos que a gente conhece para representar coisas. Então aqui tem uma ilustração de um vetor no seu habitat natural, nada mais é do que uma seta. E se vocês imaginarem uma seta no espaço 3D, em qualquer lugar, se vocês tiverem uma caneta em casa agora, vocês podem pegar a canetinha e segurar a caneta. Para onde aquela caneta aponta é o lugar para onde essa seta está indo. Então, se vocês mexerem a caneta no ar, apontarem ela para cima, para baixo, fazer ela apontar para o olho de vocês, apontar para o chão, apontar para o teto, e vocês mexerem a mão para cima, para a direita, para a esquerda, próximo do corpo, longe do corpo, isso tudo que vocês estão fazendo é um vetor. A cada instante aquilo ali é uma representação de um vetor. Um vetor é um elemento, uma grandeza matemática que a gente vai usar para representar alguma coisa, principalmente no contexto de computação gráfica. Eu posso representar muitas coisas como vetores. Ele vai ter uma direção, que vocês podem imaginar que é a angulação dele, se é para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, mais para cá, mais para lá. Vai ter um sentido, que é para onde fluem as coisas, então onde é a parte de trás dele, onde é que é a parte da frente. E uma norma, que é o tamanho que eu tenho desse meu vetor. Como é que a gente representa esse elemento? Eu vou fazer todas as demonstrações aqui num espaço 2D, tá? Onde eu só tenho eixos X e eixos Y. Quando vocês estiverem trabalhando nas aulas e a gente estiver usando a Three.js, aquela coisa toda, a gente vai estar usando três eixos. Então a gente vai ter coordenadas em 3 dimensões, X, Y e Z. Mas tudo que eu vou falar para vocês aqui com X e Y também se aplica para coordenadas em 3 dimensões, tá? Eu só acho bem mais fácil explicar e de visualizar isso aqui do que fazer em 3D. Então aqui eu tenho uma representação de um vetor. Eu tenho um ponto onde ele inicia, então nesse caso ele está na coordenada 2 no x e na coordenada 2 do y, e ele termina lá na coordenada 5 do x e na coordenada 5 do y. Então isso aqui é o meu vetor. Porque ele começa mais para baixo do que ele começa mais para cima, do que essa parte de cima aqui, então ele tem essa certa direção aqui, que é a angulação para onde ele está apontado, vamos dizer assim. E ele tem um sentido porque eu coloquei aqui uma bolinha para dizer que aqui é o início do vetor e aqui é o final dele. Então eu botei uma setinha lá no final para vocês saberem que ele inicia no 2, 2 aqui e termina lá. Então ele flui daqui para cá. Se eu pegasse este vetor que está aqui, ó, e só movesse ele aqui para cima e fizesse um elemento aqui do lado e desenhasse ele, imagine que a gente pega este exato mesmo vetor. Eu não vou conseguir desenhar ele na mesma proporção, né? Mas vocês façam um exercício aí para vocês ignorarem minhas habilidades de desenho, tá? Vamos pegar e imaginar que eu estou fazendo um desenho aqui que é igualzinho ali o de baixo, tá? Aqui tem aquela setinha e aqui tem um círculozinho. Então, se por acaso eu fizer um vetor que tem a mesma direção, que é o que está aqui, ó, tem a mesma direção, ele tem a mesma angulação, ele tem a mesma norma, é o mesmo tamanho, e ele tem o mesmo sentido, então isso quer dizer que esses dois vetores são iguais, tá? Um vetor, ele é um elemento que representa uma certa informação. E quando eu coloco ele no espaço, a colocação dele no espaço é eu quem digo, né? Nesse caso aqui eu resolvi representar esse meu vetor aqui, ó, começando aqui e indo até lá. Mas, nesse caso aqui, eu desenhei ele vindo a partir daqui, ó, começando aqui e terminando lá, ó. Se ele tiver as mesmas
propriedades, então ele tem exatamente a mesma angulação, que é a mesma direção, e tem o mesmo sentido, a mesma norma, quer dizer que esses dois vetores são exatamente iguais. Então a posição onde eu coloco ele no espaço não importa, e essa é uma das características principais de um vetor. Eu posso posicionar um vetor em qualquer lugar do espaço, e ele continua sendo o mesmo se ele tiver essas mesmas propriedades, né? Mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. Aqui eu tenho um exemplo de um outro vetor, que ele começa, vamos dizer assim, ao contrário. Ele está começando aqui nesse ponto, que é no 5 no x e 4 no y, e ele termina aqui na posição 1 no x e 4 no y. Então ele é um vetor que flui daqui para cá e tem essa direção. Se vocês repararem na direção desse vetor, ela é paralela ao eixo x aqui embaixo. E ela é perpendicular ao eixo y por consequência. Então, de novo, se eu tivesse esse vetor aqui e eu desenhasse ele aqui em cima, ó, seria a mesma coisa, independente se ele vai para o lado de lá. Que se eu colocar esse vetor, independente do valor que seja das coordenadas dele, por exemplo, se eu desenhar esse cara aqui, ó, vou fazer até maior vocês verem, se eu desenhar esse mesmo vetor aqui, ó, contanto que ele tenha a mesma direção, que é exatamente o que está aqui, ó. Isso aqui é perpendicular ao eixo x, esse meu cara aqui é perpendicular ao eixo x. Ele inicia num ponto e termina no outro, então eles têm o mesmo sentido, daqui para cá e daqui para cá, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. E se eles tiverem a mesma norma, ou seja, o mesmo comprimento, esse cara aqui tem o mesmo comprimento que esse cara aqui, então esses dois vetores são a mesma coisa. Apesar de aqui a gente saber que nesse lado aqui o x é negativo, então aqui é menos x, mas aqui é mais x. Então, mesmo que esse elemento aqui seja uma posição negativa no x, eles continuam sendo o mesmo. Isso vocês têm que gravar e é uma coisa muito importante de vetores. Não dá para imaginar que um vetor, só porque está para o lado de cá, e se eu colocar ele para o lado de lá, eles vão ser vetores diferentes. Não, você tem que imaginar que vetor é uma seta imaginária que eu posso colocar em qualquer lugar. Se um dia eu conseguisse deixar uma caneta na mesma direção e no mesmo sentido para sempre, então imagine uma caneta travada naquela mesma direção, eu posso viajar com ela para qualquer lugar do planeta e ela vai continuar sempre naquela mesma direção, no mesmo sentido, independente de onde eu esteja, ponta cabeça e assim por diante. Explicação maravilhosa, meus professores de computação gráfica se sentirem orgulhosos de todos esses termos técnicos que eu usei na aula de hoje. Aqui eu tenho um outro vetor que ele está diferente de todos os outros que vocês viram e, pelo que a gente já entendeu até agora, esse vetor aqui, independente de onde ele está representado, o que importa para a gente é saber onde ele inicia e onde ele termina. Então esse cara inicia lá na posição 2 no x, na posição 5 no y, então lá em cima, e ele termina aqui na posição 1 no x e 2 no y, então um pouco para baixo. Então esse vetor aqui é um vetor que aponta para baixo em comparação com aqueles outros que estavam apontando para a direita, para a esquerda e para cima. De novo, se eu fizer esse cara aqui do lado, contanto que tenha a mesma direção, mesmo sentido, mesma norma, é o mesmo vetor. Ou se eu desenhar ele aqui, também é a mesma coisa, ou aqui, ou aqui. Então, independente de onde ele esteja, se tiver essas características, é o mesmo vetor. Bom, se a gente sabe que os vetores, o que é importante, na verdade, é a direção e o sentido e a norma, nós podemos fazer uma convenção, todos nós aqui, acertar que a gente não precisa dizer onde o vetor começa. Nós podemos assumir que o vetor sempre começa no mesmo lugar. Por quê? Porque se eu posicionar um vetor em qualquer lugar do espaço, então se eu botar ele nesse lugar aqui, como eu mostrei para vocês, ou aqui, ou aqui, ou aqui, se ele tiver o mesmo sentido, mesma direção e mesma norma, ele vai ser o mesmo vetor independente de onde ele esteja desenhado. Então a gente pode ter uma convenção que eu não vou ficar dizendo onde o vetor inicia. Dá muito trabalho ficar dizendo ele inicia em tal lugar e termina em tal lugar. Vamos fazer uma convenção que todos iniciam na origem do sistema cartesiano. Então todos os pontos onde os meus vetores iniciam é no 0, 0. E o valor que eu der, por exemplo, 3,3, é onde o meu vetor termina. E isso já me ajuda a dizer o sentido dele. Então se ele inicia no 0, 0, o sentido vai ser para cá, se o elemento estiver aqui em cima. Se o meu vetor está indo para cá, por exemplo, ó, o sentido vai ficar negativo, justamente pelo fato de que o meu desenho aqui, ó, o x, está indo para esse lado da coordenada. Então isso me permite colocar valores negativos, nesse caso, para indicar que o vetor está apontando nesse lado aqui do eixo x. Se o y for positivo, quer dizer que ele está indo para cá, e se o y for negativo, que ele está indo para cá. Se o x e o y forem negativos, provavelmente o vetor vai estar apontando em alguma direção aqui, ó. Então isso nos permite escrever uma vez só um elemento e garantir que a gente saiba qual a orientação daquele vetor, então qual a direção, qual o sentido, e provavelmente pela quantidade de valores que eu tiver aqui, eu sei o quão longe ele está da origem. Então dá para eu calcular a norma.
Aqui eu tenho a representação de outros dois vetores desenhados no espaço, tá? Se a gente sabe que os vetores iniciam na origem, a gente pode parar de se preocupar em desenhar a origem e desenhar os elementos. Então vocês mentalmente, quando enxergarem isso aqui, vocês sabem que aqui tem um eixo Y e aqui tem um eixo X. Aqui também, ó. Esse cara tem um eixo Y aqui e aqui vai ter um eixo X. E nesse caso aqui, como aqui tem um valor negativo, eu sei que esse cara aqui deve ser o menos X e para cá deve ser o mais X. Justamente pelo fato de a gente ter essa convenção, fica muito mais fácil eu entender o que está acontecendo com meus vetores. Eu consigo só olhar para eles e parar de me preocupar com a coordenada, o sistema de coordenadas onde ele está, e só pensar nele realmente como uma seta que me diz uma orientação, uma direção e um sentido, e ele tem um determinado tamanho. Se vocês forem ler livros de computação gráfica ou a gente estiver escrevendo teoria sobre computação gráfica, então explicar o que acontece com o vetor, quero falar, é bem mais difícil eu ficar desenhando setinhas no caderno, né? É muito mais difícil botar um monte de setinha para explicar conceitos matemáticos num livro. Então é comum que vocês encontrem nos livros de álgebra, geometria analítica, computação gráfica, a representação dos vetores como sendo uma letrinha. Então é uma letrinha que é o nome do vetor, geralmente é uma letrinha só, mas pode ser uma palavra. Por exemplo, o vetor V aqui e uma setinha em cima, uma setinha apontando para a direita. Geralmente essa é a forma que as pessoas representam um vetor. Então nesse caso aqui o meu vetor V é igual a menos 2, 1. Como a gente sabe pela convenção que o início do vetor é na origem, quer dizer que esse vetor inicia na origem e depois ele termina lá na posição menos 2x e 1 no y. Então eu tenho que escrever muito menos coisas de álgebra aqui para representar, e fica bem fácil. O meu vetor V é esse aqui, ó, menos 2, 1, e se eu for desenhar ele no papel, vocês mentalmente desenham lá um eixo, aqui, põem aqui o positivo e negativo, e sabem que ele está desse lado de cá, se for negativo alguma coisa, e do lado de cá se for positivo. Aqui eu tenho esse vetorzinho que está aqui em cima, que eu chamei de vetor A, que tem os elementos 3 e 3. Então começa na origem e depois vai até o 3 e 3. Vocês também vão ver nos livros de computação gráfica uma representação de vetores que é uma representação mais matricial. Então, a gente pode representar um vetor assim, ó, colocando uma matriz e cada linha dessa matriz representa um dos eixos que aquele vetor atua. A primeira linha aqui é o eixo X, a segunda linha seria o eixo Y. E se tivesse uma terceira linha, que é o eixo Z, por exemplo, teria mais uma linha aqui. Se tivesse mais uma linha ainda no meu sistema de coordenadas, teria mais um elemento aqui. Essa é uma representação matricial, com matrizes, de forma de matrizes, ou em coluna, que a gente chama, de um vetor. Isso aqui é bem mais clássico de ser encontrado em livros de álgebra, por exemplo, onde as pessoas representam os vetores assim. E aqui está a representação daquele vetor ali. Ó. Como escrever elementos que ocupam duas linhas é bem ruim para fazer em livros, as pessoas pensaram numa notação maravilhosa para escrever um vetor utilizando notação matricial de matrizes numa linha só. Então, geralmente as pessoas chamam isso de representação em linha e não em coluna. É o vetor V com aquela setinha em cima igual a, e daí eu também tenho uma matriz, ó, que tem, em vez de duas linhas, ela tem duas colunas. A coluna menos 2 aqui, que representa o X, e essa coluna que representa o Y. Então, na representação em linha, as colunas representam os eixos daquele elemento. E vocês podem ver que tem um Tzinho ali em cima, ó, que quer dizer a transposta. Se vocês lembrarem das aulas de álgebra, a transposta é quando eu inverto uma matriz, inverto as linhas pelas colunas de uma matriz. Então, a transposta dessa matriz aqui, ó, é exatamente esta matriz aqui. Ó. Se eu pegar essa matriz e inverter linhas e colunas, eu tenho essa. Se eu pegar essa e inverter linhas e colunas, eu tenho essa. Talvez vocês encontrem um livro de álgebra que adora escrever notações de representação de vetores em forma de coluna, que é essa aqui. Ó. E vai ter um monte de linha com dois elementos ocupando. Ou vocês vão encontrar livros que representam os vetores em forma de linha, que é essa aqui. Ó. Às vezes as pessoas colocam o Tzinho, às vezes as pessoas até abstraem o Tzinho e deixam implícito que vai estar assim, tá? Se vocês encontrarem isso aqui em algum livro, vocês já sabem que é um vetor. E isso aqui, a posição X e a posição Y, vocês já sabem que aquele vetor inicia na origem e que as informações que estão aqui é onde o vetor termina, que está aqui. Esse vetor está aqui e esse vetor está aqui. E uma coisa muito importante que eu falei antes, que é o tamanho do vetor. Então a gente já sabe que tem a orientação, então, a direção do vetor, que é a angulação dele, o sentido, que é para onde ele flui, onde é o início, onde é o final dele, e também tem o tamanho dele. E o tamanho de um vetor geralmente é representado por isso aqui, ó. É a letrinha do vetor lá com a setinha em cima e depois duas barrinhas horizontais aqui, verticais, aqui do lado, os pipes.
Se eu encontrar um vetor, qualquer um, como é o meu caso aqui, e encontrar essas barrinhas verticais fechando eles, isso é a representação da norma. Então o símbolo da norma, que é o tamanho do vetor, é assim. Isso aqui é bem comum nos livros, né? Encontrar essa representação, ou só o V, ou o V assim, ou a norma dele assim. Módulo, alguém botou ali em letras garrafais para que eu não erre o nó. Vamos passar agora para a parte de operações em vetores. Vocês já tiveram provavelmente uma disciplina e horas e horas e horas de cálculo mexendo com vetores, talvez sem nem saber para que servia isso. Hoje o objetivo que eu tenho é vocês entenderem para que serve as operações em vetores e para que a gente vai usar elas no contexto de computação gráfica. Eu posso dizer que saber sobre vetores, saber como os vetores se comportam e o que cada uma das operações faz sobre eles é uma das ferramentas mais poderosas que vocês têm para poder fazer aplicações gráficas. Já que a gente consegue representar literalmente tudo que tem dentro de uma aplicação gráfica com vetores, e se eu entender as operações entre eles, quer dizer que eu consigo fazer operações entre todos os elementos da minha aplicação de uma forma bem fácil e simples. Vamos começar pela operação mais básica, que é a multiplicação por escalar. Primeiro, eu adoraria dizer, eu não lembro se alguém me explicou isso quando eu estava na faculdade, mas por que é escalar? O que a gente tem aqui é um vetor, então esse elemento é um elemento vetorial. Qualquer coisa que não for vetorial, a gente chama de escalar. Então, escalar é um elemento que não é vetorial. E no nosso contexto, coisas que não são vetoriais são números quaisquer. Então, o meu vetor aqui, se eu fizer uma multiplicação por escalar, quer dizer que eu vou pegar o meu vetor e vou multiplicar por um número qualquer tipo de número. Vamos fazer uma multiplicação pelo escalar 3. Eu não vou ficar falando escalar, tá? Então vamos fazer uma multiplicação por 3. Toda vez que vocês olharem um vetor e vocês verem uma multiplicação por um valor aqui e esse valor não é um vetor, vocês mentalmente pensam, ah tá, é uma multiplicação por escalar. Ou multiplicação por um númerozinho. Eu tenho o meu vetor aqui, que eu chamei de V. Tá aqui a representação. Eu vou usar essa representação por parênteses aqui, porque eu não vou ficar escrevendo chaves em todos os negocinhos e botando transposta, acho que dá muito trabalho. Isso aqui é claro o suficiente para vocês, né? O vetor 2, 1 é esse cara aqui, ó. Inicia na origem, termina lá no 2, 1. Se eu pegar o meu vetor 2, 1 e multiplicar por 3, a operação é só pegar o que está aqui, multiplicar o que está aqui, e o que está aqui multiplicar o que está aqui. E o resultado vai ser o vetor multiplicado por 3. Eu tinha o meu vetor V aqui, quando eu multiplico por 3, está lá o meu vetor V. É só multiplicar o valor que está aqui. Então, se eu estivesse multiplicando por 2, eu estaria dobrando o meu vetor. Multiplicando por 3, estou triplicando ele. Para que serve eu multiplicar por escalar? Se a gente calcular a norma desse vetor aqui, ou seja, o comprimento desse vetor, dá isso aqui. Ó. Se eu multiplicar esse vetor por 3 e calcular a norma de novo, dá esse vetor aqui. Então, o comprimento, que é a distância euclidiana entre a ponta desse vetor aqui até o início, que é a origem, dá um valor maior para esse vetor aqui ó, do que para esse vetor aqui. Então, a norma, quando eu falei antes para vocês que era o comprimento do vetor, não é brincadeira, é o tamanho do vetor. E esse é um elemento bem importante que daqui a pouquinho, quando a gente usar na integração de Euler para mover as coisas. A multiplicação por escalar, ela serve justamente para que eu consiga alterar, vamos dizer assim, o tamanho do meu vetor. Eu posso fazer com que o meu vetor aumente de tamanho se eu multiplicar por um escalar que é maior que 0. Eu posso anular o tamanho do meu vetor se eu multiplicar pelo escalar 0. E eu posso diminuir o tamanho do meu vetor, ou seja, diminuir a norma, diminuir o tamanho dele se eu multiplicar por um valor que é menor que 0. Por exemplo, 0.5. Multiplicar por 0.5 é a mesma coisa que multiplicar por 1 dividido por 2, né? 1 sobre 2. Então eu estou dividindo pela metade o meu vetor. A norma é o elemento afetado pela multiplicação por um escalar. O sentido, a direção, desculpa, se mantém, então a angulação dele não troca, mas o tamanho dele pode trocar. E tem um detalhe também. O que acontece se eu multiplicar um vetor por um valor que é maior que 0, ele é menor que 0 e ele é inteiro? Sei lá se existe a classificação, né? É um negócio que não vai dividir, nós não vamos dividir ele ali, nós vamos multiplicar por um valor e nós vamos inverter a magnitude dele. Dado o meu vetor aqui, que é o vetor 2, 1, se eu multiplicar ele por menos 1, vamos multiplicar aqui e ver o que acontece. Vai ficar 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. E 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1. Aqui está o vetor resultante, menos 2 e menos 1. Se a gente for desenhar esse vetor no espaço, ele vai ficar assim. Ó. Se a gente fizer aquele negocinho que eu mostrei antes, desenhar o eixo Y aqui e o eixo X aqui, ó, esse vai ser o meu elemento.
Vamos esquecer os eixos, porque o importante é imaginar essa seta imaginária. Esse é o mesmo vetor que está aqui, ó. Eles são praticamente iguais, ó. Eles têm a mesma direção, a angulação deles é a mesma, ó. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma norma, mas eles têm sentidos diferentes. Quer dizer que este vetor flui para cá e este vetor flui para cá. Isso é muito importante porque dentro da computação gráfica eu posso usar o meu vetor para dizer para onde as coisas têm que se mover, por exemplo. Então, se um vetor aponta para cá, quer dizer que os elementos vão se mover nessa direção. Se um vetor aponta para cá, quer dizer que meus elementos vão se mover nessa direção na tela. E se eu tiver um elemento se movendo numa direção e eu queira que ele vá para outra direção, por exemplo, contrária, tudo que eu tenho que fazer é pegar o vetor que está guiando aquela movimentação e multiplicar por -1. O que faz com que eu inverta ele, mantenha a mesma direção, a mesma magnitude, ou seja, o mesmo tamanho do vetor, mas eu inverto o sentido simplesmente. Então, multiplicação por escalar e um escalar -1, por exemplo, só vai inverter. Se eu multiplicar por -2, eu vou inverter o sentido e vou ainda aumentar, eu vou dobrar o tamanho da magnitude dele. Então, lembrar que se eu multiplicar um elemento por um valor negativo, a direção do vetor se mantém, porque eu não vou trocar a angulação dele. A norma se mantém, não vou trocar o tamanho, a não ser que eu multiplique por um negativo 0 ponto alguma coisa, né? E o sentido troca. Agora, o que acontece se eu pegar um vetor e eu multiplicar por um valor, só que não é um valor qualquer. Eu pegar um valor que, na verdade, é 1 sobre a norma daquele meu vetor. Então, tirando em miúdos, vocês vão ver isso nos livros de cálculo, álgebra, geometria analítica e tal, como uma operação de normalização. O que é normalizar um vetor? É quando eu multiplico cada uma das coordenadas dele aqui por o valor 1 dividido pelo tamanho dele, 1 pela norma. Em outras palavras, é quando eu divido cada uma das coordenadas pelo tamanho do vetor. Isso vai resultar num vetor que a gente chama de vetor unitário. Quer dizer que a norma desse vetor resultante, se eu calcular, então, a distância euclidiana da ponta desse vetor até o início, que é a origem do sistema cartesiano que eu estou usando aqui, o tamanho disso aqui vai dar 1. Então, um vetor normalizado é aquele que o comprimento dele, a norma ou o tamanho, é 1. Por que é importante eu saber normalizar um vetor? Se a gente imaginar que a movimentação de alguma coisa é dada pelo tamanho de um vetor, então quanto maior o vetor quer dizer que mais rápido uma coisa se desloca, e eu queira reduzir a velocidade de deslocamento daquele elemento, eu posso primeiro normalizar o vetor, o que significa que independente do tamanho que esse vetor tenha, ele vai obrigatoriamente virar um vetor unitário, que está aqui, e em seguidinho eu posso aplicar uma multiplicação por escalar pelo valor 2, por exemplo. Então, dado o meu vetor unitário, que tem uma direção qualquer, é essa angulação, ele tem um sentido qualquer, que é esse aqui, e ele tem um tamanho 1, se eu multiplicar por 2, eu vou ter exatamente o dobro do valor unitário. Então, eu mantenho a direção, eu mantenho o sentido, e eu aumento a norma, o comprimento do vetor, em 2, ou dobro. Ou multiplico por 3, por 4, ou por 5. Se eu não fizer uma operação de normalização, se eu pegar qualquer vetor, por exemplo esse aqui, ó, e eu multiplicar por 2, esse vetor vai ficar o dobro do tamanho. Se esse vetor já fosse gigante, fosse bem grande aqui, e eu multiplicasse por 2, eu ia ter um vetor gigante, maior ainda como resultado. Se eu estiver utilizando isso para fazer a movimentação dos elementos, um elemento que já estava indo rápido, se eu multiplicar por 2, ele vai ficar muito, muito mais rápido ainda. Então eu não tenho bem noção de quanto o elemento vai se deslocar mais rápido se eu estiver usando um vetor que eu não sei que está normalizado. É muito comum em computação gráfica, então quando a gente está usando para movimentar elementos ou utilizar a composição, dado que eu tenho um vetor na minha mão, se eu não sei se esse vetor está normalizado, geralmente as pessoas normalizam o vetor para que ele fique com tamanho unitário, e daí sim, a partir disso eu multiplico pelo escalar que eu quero. Então eu preservo a orientação, a direção, eu preservo o sentido e eu só dou o tamanho que eu quero. Isso é bem importante para vocês saberem, porque é um controle que a gente vai ter dos elementos que estão se mexendo na tela. Geralmente vocês vão encontrar como normalização e várias bibliotecas, inclusive a que a gente usa, 3JS, tem métodos prontos para vocês chamarem, que é a normalização. Se vocês não acharem esse método e quiserem calcular por conta própria, é só calcular o tamanho do vetor, que é a norma, que é esse aqui, que é a distância euclidiana desse valor até o 0, 0, e depois multiplicar o vetor por aqueles elementos ali. Vamos passar para a soma de vetores. O que é somar um vetor? É eu pegar um vetor que tem uma certa magnitude,
somar com outro vetor e isso vai dar um vetor resultante. É só somar esse elemento que está aqui com esse elemento aqui, então o x com o x e somar o y com o y. O resultado desse cara aqui é 2 mais 2 vai dar 4 e 3 mais 0. 3 mais 0 vai dar 0, que maravilha, eu errei a conta aqui do negócio. Não tá certo, desculpa. 3 mais 0 dá 3, né, Fernando? E 2 mais 2 dá 4, parabéns. Esse aqui é o vetor resultante desse processo. Se a gente só olhar isso aqui, vocês só somarem esse aqui, ó, 2 mais 2 dá 4 e 3 mais 0 dá 3, beleza, dá aquele vetor lá, vocês vão ficar somando coisa. Uma das coisas que eu adoraria que vocês entendessem aqui é a representação visual de um vetor. Então, muito mais útil do que vocês ficarem calculando de cabeça, baixando a cabeça, escrevendo num papel e somando e descobrindo quanto é, seria muito mais interessante se vocês de cabeça olhassem um vetor em uma certa posição. Muito mais legal do que vocês ficarem calculando mil contas aqui para somar o x com o x, o y com o y, o z com o z. O que eu quero que a gente entenda hoje é a representação visual do vetor. E existe um macete maravilhoso para mim fazer a soma de dois vetores, que é o seguinte. Imagine que eu queira somar esses dois vetores aqui. Vocês podem somar, como eu falei, pelos valores ou fazer o seguinte. Vocês pegam o primeiro vetor que vocês estão somando, desenham ele num papel, vocês pegam um segundo vetor e vocês colocam o início dele no final do primeiro vetor. Então esse primeiro vetor que está aqui, ó, começa aqui, termina aqui, ó, no momento que ele termina eu já coloco o segundo vetor. Está ali, ó, ele inicia aqui e termina aqui, então eu vou praticamente emendar o final do primeiro vetor com o início do segundo vetor. E daí a reta que eu vou traçar do começo do primeiro vetor até o final do segundo vetor, que é isso aqui, ó, essa retinha que eu vou traçar, ó, seguindo o sentido de onde eles estão apontando, ó, independente de onde eles estão apontando, então eu vou fazer sempre uma reta do começo do primeiro vetor até o final do segundo vetor, isso aí vai ser o vetor resultante, ou seja, o resultado dessa operação. Nesse meu caso aqui, ó, dá esta setinha. E se vocês lembraram de antes, o desenho, ó, é exatamente aquele vetor que eu tinha dado como resultado antes, que é o vetor 4, 3. Quando a gente estiver trabalhando com uma aplicação gráfica, dificilmente vocês vão pegar o valor que tem nos vetores e vocês vão ficar calculando para saber quanto que é esse mais esse. Vocês vão imaginariamente desenhar os vetores como os dedos de vocês, vão ficar mexendo os dedos no ar. Se vocês pegarem os dois dedinhos de vocês agora e apontarem os dois dedinhos para cima, e vamos dizer que a gente vai inclinar um vetorzinho para um lado e vai inclinar um vetorzinho para o outro. Ó. Se vocês colocarem o final do primeiro dedo no começo do segundo dedo, vocês conseguem imaginar uma linha ali que se junta desde o começo do primeiro vetor até o final do segundo vetor. E é isso que é o que a gente vai usar nas aplicações gráficas. Eu vou pegar um vetor, dado um valor daquele vetor, eu sei para onde ele está apontando, então eu consigo fazer uma representação gráfica, eu posso desenhar ou simular com o meu dedo para onde ele está apontando, e eu consigo pegar um segundo vetor, que eu só preciso saber os valores dele para saber para onde ele está apontando, e com isso eu consigo fazer uma representação de qual que é o vetor resultante, que é isso aqui. Ó. Que no caso é o 4, 3, como eu tinha mostrado antes. O que é a subtração do vetor? É a soma mais o segundo vetor invertido com um escalar menos 1. Então se eu tivesse que fazer esse primeiro vetor aqui, ó, que é o vetor 2, 3, subtraído com esse vetor aqui, ó, o que é subtrair esse vetor? É eu multiplicar esse cara aqui, ó, esse vetor aqui, por menos 1, concordo? Daí seria esse primeiro vetor mais esse vetor aqui multiplicado por menos 1. A gente já viu antes que se eu multiplicar um vetor por menos 1, ele permanece com a mesma direção, ele permanece com o mesmo tamanho, mesma norma, mas eu mudo o sentido dele. E a gente acabou de ver, do slide, literalmente no slide passado, como é que eu faço a soma de dois vetores. Eu coloco o primeiro vetor lá, coloco o segundo vetor onde ele termina e traço uma linha. Vamos fazer isso aqui. Está aqui o meu primeiro vetor. Se eu pegar esse vetor e multiplicar por menos 1, vocês já sabem, ele vai permanecer com a mesma direção, mesmo tamanho, mas vai inverter o sentido. Então esse vetor que está apontando para cá, da esquerda para a direita, vai passar a apontar para lá, que é da direita para a esquerda. Se eu colocar ele ali em cima no desenho, ó, inicia o segundo aqui, eu vou desenhar ele para cá, ó, que está aqui, ó, é esse vetor invertido. Quando eu inverto ele, eu coloco ele lá no finalzinho do primeiro, está aqui. E se eu traçar uma reta do começo do primeiro vetor até o final do segundo vetor, esse é o vetor resultante. Nesse caso, seria essa reta aqui, ó. Então, o resultado dessa operação seria, se eu fizesse o cálculo, 2 menos 3 dá menos 1.
e 3 menos 0 dá 3. Esse aqui é o vetor resultante. Ó. Ele está no menos 1 no x e 3 no y. Se vocês desenharem um eixo aqui, ó, se a gente desenhar esse carinha aqui, tá aqui, ó. Aqui está o eixo x, x positivo. Aqui está o eixo x negativo, menos x. E aqui para cima está o y. Perpendicular, vocês podem imaginar, com certeza aqui é perpendicular, né? O meu desenho é maravilhoso. E está lá o meu vetor, ó, menos 1 no x e menos 3 no y. O importante é que a gente não precisa ficar pensando nos valores que tem aqui. Ó. Eu não preciso pegar isso aqui, subtrair, desenhar e ver que vai dar isso aqui, depois desenhar esse eixo aqui, desenhar esse elemento. Não. Basta que eu enxergue um elemento e pensar que eu vou subtrair um elemento, é só imaginar esse aqui invertido, vai dar isso aqui, eu coloco eles dois e somo, e esse aqui é o vetor resultante. Eu vou explicar agora outras duas operações vetoriais que são muito importantes e bem úteis em computação gráfica. Eu não vou explicar elas em termos matemáticos, eu vou explicar elas em termos visuais, como eu fiz agora há pouco, porque para nós é muito mais interessante saber qual que é o resultado. Qual que é o resultado disso em termos visuais do que o cálculo matemático. Imaginem que eu tenha esses dois vetores aqui, ó. Esse vetor 2, 3 que está aqui e esse vetor 3, 0 que está aqui. Quando eu faço uma operação que eu chamo de produto escalar, então o produto escalar não confundir com multiplicação por escalar. Então o produto escalar é quando eu aplico uma operação entre dois vetores e o resultado é um elemento escalar. Nas ferramentas de programação, geralmente e nos livros em inglês, essa operação é conhecida como dot, que é o ponto. Então, e geralmente nos livros ela é representada por um ponto também. A operação escalar é quando eu multiplico os x pelos x e somo depois com os y multiplicados pelos y. Mas na real, o resultado que dá essa operação é um número escalar. E esse número escalar, na verdade, é como se a gente projetasse uma luz aqui de cima, ó, e apontasse para o primeiro vetor, e a sombra que esse primeiro vetor projeta no segundo vetor é o resultado do produto escalar. Para que serve isso? Isso aqui serve para a gente saber, por exemplo, justamente o cálculo de quanto um elemento está contido dentro de um outro, quanto um elemento é ocultado por outro. Enfim, existem N aplicações que eu posso usar isso aqui, e existe uma forma super fácil. Se eu usar o produto escalar entre dois vetores, eu consigo instantaneamente projetar o valor do primeiro vetor no segundo e saber o quanto ele, vamos dizer assim, percorre o segundo elemento. Em termos matemáticos, talvez ninguém nunca explicou isso para vocês, mas agora em termos de computação gráfica, a gente sabe que o produto escalar é uma projeção do primeiro vetor sobre o segundo. É como se fosse a sombra do primeiro vetor sobre o segundo vetor. Vocês já sabem que se a sombra for zero, a gente pode imaginar que o vetor é perpendicular, concordam? Se o vetor estiver aqui, ó, retinho aqui em cima, ó, a projeção da sombra que vem de cima desse cara no de baixo vai ser zero. Então vocês já sabem que se vocês calcularem o produto escalar entre dois vetores e o resultado deu zero, eles são perpendiculares entre si. Então, tá aí um negócio que eu sempre uso e nunca tinha parado para usar como exemplo. Que é, eu quero saber se dois vetores são perpendiculares entre si. Eu quero saber, sei lá, se eu estou contra uma parede, se eu estou a favor de uma parede, enfim. Eu posso calcular o produto escalar entre os dois vetores. Se der zero, eu tenho certeza que eles são perpendiculares. Quanto mais próximo de zero, eu sei que mais perpendiculares eles são. Ó. E quanto maior for esse valor, quer dizer que mais próximos eles estão em termos de ângulo. O segundo elemento de operação vetorial que eu quero explicar para vocês se chama produto vetorial. Ou em inglês, nos livros e nas ferramentas que a gente vai usar, o cross. O resultado do produto vetorial é um vetor também. Aqui é um pouco difícil da gente enxergar, mas imagine aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Z lá para dentro, tá? Eu vou desenhar dois vetores que estão posicionados dentro do espaço, tá vendo aqui? Ó, aqui tem o eixo X, aqui tem o Y, lá tem o Z, então o Z é a profundidade. Esse meu vetor aqui, ó, ele está para dentro do Z, ó, ele está na posição 1Z, por exemplo, e na posição 1x, então está aqui, e ele vem para cá. Ó. E aquele cara lá, ó, começa ali naquela mesma posição e ele se alastra até o fundo. Se eu fosse desenhar um elemento 3D aqui, por exemplo, um cubo, ó, eu fiz aqui para mostrar para você, seria mais ou menos assim. Ó. Ele está dentro do espaço 3D, aqueles meus dois elementos. Tá?
Imagina, é como se eu tivesse duas canetas e eu colocasse no chão elas em paralelo, em perpendicular. O que é o produto vetorial? Quando eu aplico o produto vetorial entre dois vetores, o resultado vai ser um vetor que é obrigatoriamente perpendicular àqueles dois. Então vai surgir um vetor aqui, dependendo da angulação entre eles ali, ó, ou apontando para cima aqui, ou apontando para baixo. Então nesse caso aqui, o produto vetorial entre esse vetor aqui e esse vetor aqui, ó, vai dar este vetor aqui, ó, que é um vetor que é perpendicular àqueles dois. E se eu fosse juntar a pontinha dele aqui, ó, ele ia estar em alguma posição no eixo X, sei lá em que altura aqui, por aqui assim. Vai ser para cá e aqui no eixo Y. Então é meio difícil de vocês enxergarem aqui, porque parece que ele é plano. Mas lembrando daquele cubinho de novo, ó, isso aqui seria uma das paredes do meu cubo. Ó. Estaria aqui a paredinha do cubo, depois aqui, aqui. Ó. O resultado do produto vetorial entre esses dois vetores vai dar esse vetor aqui que é perpendicular aos dois. Se eu estivesse desenhando um cubo, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Que adianta o cara usar a canetinha do negócio nisso, a pessoa não consegue desenhar, né? Coisa maravilhosa. Tá aí, ó. Pronto, tá lá meu vetor. Tá aqui imaginando que esse cara é essa aresta ali do cubo e esse cara é essa aresta do cubo. Se eu fizesse produto vetorial entre eles, obrigatoriamente eu ia ter essa aresta aqui de cima. Exato, alguém botou. O que importa é a intenção. Obrigado, estou com uma intenção boa, mas a execução péssima, como diria Paola Carosella. O que é importante é a gente saber que um elemento 3D, quando eu tenho dois vetores e eu consigo um elemento que é perpendicular àqueles dois, eu posso fazer muitas coisas. Se vocês lembrarem que eu falei nas primeiras aulas, que em computação gráfica todos os elementos são desenhados com triângulos, e eu quisesse calcular a iluminação entre eles, por exemplo, a iluminação é um fenômeno físico que eu preciso de um marco de referência aqui para saber, uma coisa que aponte para cima, e se o raio solar chega aqui, ele reflete no mesmo ângulo. Então se ele chega assim, ele sai assim. Como é que eu calculo esse mesmo ângulo? Eu preciso de um elemento que é perpendicular ao que eu estou calculando. Se eu pegar um triângulo aqui, ó, eu tenho um ponto no triângulo, eu tenho onde ele vai, eu tenho para cá. Eu posso, a partir daquele ponto do meu triângulo, calcular um vetor que vai para cá e um vetor que vai para cá. E se eu multiplicar e fazer o produto vetorial entre esses dois, eu vou ter um elemento que é um vetor resultante que vai ser perpendicular àqueles dois. Pronto! Como eu sei que esse elemento aqui é um vetor, e vocês sabem que vetor é uma seta imaginária, que independente de onde eu coloque ela, ela vai funcionar, eu posso posicionar ele aqui no canto, eu posso posicionar aqui no centro do triângulo, eu posso posicionar na ponta, independente. E eu posso usar isso para calcular os raios de luz que entram e saem desse meu triângulo aqui, para calcular a iluminação desse ponto. Se eu repetir isso tudo para todos os triângulos da meu elemento 3D, eu vou ter a iluminação daquele elemento. O produto vetorial é um dos mais úteis e um dos mais utilizados em computação gráfica nesse aspecto. Bom, agora que a gente já sabe operações básicas de vetores, vocês já sabem somar vetores, vocês já sabem inverter vetores, vocês já sabem o que é normalizar um vetor, vocês já sabem como somar com aquele macetezinho que eu coloquei ali, coloca um no finalzinho do outro, traça uma reta lá, vocês sabem tudo isso. Eu vou ensinar para vocês um conceito que tem um nome muito pomposo, cheio dos arabescos, mas que na verdade é uma ideia muito simples e funciona maravilhosamente bem para a gente mover elementos no espaço 3D. Eu não sei se o nome integração de Euler é por causa que o Euler foi quem inventou isso aqui, ou se alguém juntou algum conceito. Vamos pegar aqui esse coordenada 2D. Então, lembrando que tudo que eu vou explicar aqui vai estar em 2D, mas o conceito se aplica 1 para 1 para o 3D, só vai aumentar uma coordenada. Imagine que eu tenho esse vetor aqui, ó, um vetor que eu chamei de P, e ele está na posição 2, 5. Então eu sei que ele inicia no 0, 0 e ele vai até o 2, 5. É um pouco estranho vocês imaginarem, mas eu convido vocês a fazerem o exercício de pensar nesse vetor como um representador de posição. Dado um elemento que é posicionado no espaço 2D, nesse meu caso aqui, ó, eu posso usar um vetor para olhar ele. Se vocês excluírem a setinha aqui, ó, e pensarem só num ponto, por exemplo, o ponto 2, 5, daí o cérebrozinho de vocês está acostumado. Ah tá, o ponto 2, 5 é o ponto que está no 2x e 5 no y. Agora, se vocês pensarem no vetor 2, 5, que aqui inicia no 0, 0, termina no 2, 5, e eu disser essa é a posição, vocês vão ficar pensando, tá, mas é uma seta. Sim, é uma seta que tem um início na origem e vai até um certo ponto. Esse ponto é a posição do elemento. Então eu posso usar um vetor para indicar a posição de um elemento no espaço, concordo? Tá aqui, ó. Se eu olhar qualquer vetor, e vocês sabem que o vetor pode estar posicionado em qualquer lugar do espaço, se eu usar aquela convenção que ele inicia na origem e termina ali onde está demarcado, eu sei que onde está demarcado é onde o elemento está.
Agora vamos imaginar um segundo vetor que eu vou chamar de vetor V, que é um vetor V de velocidade, que tem essa configuração aqui, ó. Ele tem um tamanho 1 no x e 0 no y. Então ele praticamente é o eixo x, ó, normalizado. É um eixo x com o tamanho dele sendo 1, que é o cara que está aqui. E agora vou imaginar que por alguma razão eu queira somar esses dois vetores. Eu quero somar o vetor P com o vetor V. Como é que a gente faz para somar dois elementos? Já sabe que eu posso fazer o primeiro vetor mais o segundo vetor. Se vocês estiverem prestando atenção nessa aula até o presente momento e entendendo aquilo que eu falei até então, vocês sabem que para mim fazer um vetor mais o outro, na real o que eu tenho que fazer é pegar o primeiro vetor, colocar ele lá no espaço, pegar o segundo vetor e colocar onde o primeiro vetor termina. Então o meu vetor V tinha esse comprimento aqui e apontava para cá, então eu vou pegar e colocar ele no finalzinho aqui para cá, que está ali o meu vetor V. E você sabe que o vetor resultante da soma desses dois é o vetor que é aquele de onde eu traçar o início do primeiro vetor até o final do segundo vetor. Então vai ser essa linha aqui, ó, que eu chamei aqui de vetor H. Se por acaso eu pegar esse meu vetor P, que representa uma posição, e eu somar com o vetor V, que representa uma velocidade. Então lembrando que como o meu vetor ele tem uma direção e um sentido e um tamanho, essa velocidade ela vai estar apontando para algum lugar, né? Ela tem uma certa angulação, ela tem um certo tamanho e um certo sentido. Estou, de certa forma, movimentando a posição P em termos do vetor velocidade. E o resultado é esse aqui, ó, é o vetor H. Se vocês olharem o vetor H e pensarem nele como uma posição, então, a posição P, o cara estava aqui, certo? Está aqui o pontinho P. Se eu usar o H como posição, ele está aqui agora, o elemento. Ó. Então, aqui o elemento na posição P, aqui o elemento na posição H. O que acontece se eu fazer isso repetidamente e imaginar que o vetor H, na verdade, não é o vetor H? Eu imaginar que o elemento H, como está aqui, ó, o P estava assim. Aí eu apliquei o vetor velocidade e eu ganhei o vetor H, que está assim. Se eu olhar o P, que estava aqui, e olhar o H, que estava aqui, ó, a única coisa que eu troquei aqui foi o deslocamento entre eles, mas eu posso imaginar que o H não precisa se chamar H. Eu posso enxergar o H, na verdade, como sendo o próprio P. É o P inicial que eu apliquei em um vetor e o resultado deu uma outra coisa. Se eu pegar esses dois elementos agora aqui, ó, e fazer alguma coisa mais computação, então eu tenho um vetor P, que é o vetor posição que eu já tenho agora. E eu digo que o meu vetor P, a partir desse instante, vai ser o que eu tenho nele agora, mais o vetor V. Eu vou ter aqui um loop de atualização do vetor P, que é o que está aqui embaixo. Ó. Eu tenho o meu vetor P, que significa uma posição de alguém que está aqui, e eu tenho um vetor V, que significa uma velocidade, ou seja, uma direção e um sentido e um tamanho. Isso, obrigado, inferno, carro do caramba. Eu tenho um vetor V que tem uma direção, um sentido e um tamanho. E se eu somar o vetor P com o vetor V, vocês viram que o resultado era o vetor H. Só que se eu chamar o vetor H de P, ou seja, o P que é a nova posição do elemento, eu vou ter essa equação aqui. Ó. A minha nova posição é igual à posição que eu tenho agora mais a minha velocidade. O que acontece se eu fizer isso repetidamente? Então, eu acabei de me mover. Eu vou fazer de novo para vocês enxergarem. Ó. Eu tenho o meu vetor P, que está aqui. Ó. Aí eu somo com o meu vetor P, que é a minha posição, um vetor velocidade. Então, o meu vetor P que está aqui, eu vou somar com a velocidade. Vocês acabaram de ver que para somar o resultado vai ser esse cara aqui. Ó, que vai ser um vetor. Que por acaso vai ser o vetor P. Beleza. Esse é o vetor P. Quando eu fizer essa operação de novo, o meu vetor P agora é esse cara aqui, ó. De novo, esse é a minha posição atual. Beleza, vou fazer aquilo mais uma vez. Dada a minha posição atual, eu vou somar com o vetor V, eu vou ir no finalzinho dele, vou colocar o vetor V lá. O resultado vai ser o vetor que vai vir daqui até aqui. E essa vai ser a minha nova posição. Se eu fizer mais uma iteração, esse cara aqui vai ser o P resultante. E assim por diante. Eu vou desenhar aqui para vocês para ficar claro. Talvez vocês não tenham entendido com vetores, mas eu vou fazer um desenho bem ilustrativo aqui, sem todas as demonstrações de um somando com o outro. O meu vetor amarelinho é o vetor P e eu tenho um vetor V. Como vocês sabem que um vetor, independente de onde ele esteja desenhado no espaço, ele continua com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, então se eu desenhar ele aqui ou ele desenhar ele aqui, tanto importa, né?
Dado meu vetor P, eu vou somar com aquele vetor V. Então, mentalmente vocês vão lá, colocam o vetor V aqui, faz essa soma, o resultado é esse P aqui, ó. De novo, se eu vou somar o vetor P com aquele vetor V, eu vou botar o vetor V aqui em cima, o resultado vai ser esse vetor que está aqui, ó. Tá aqui o cara. Se eu fizer mais uma vez, vai dar aqui. Se eu esquecer que eles são vetores, e não preciso esquecer, eles vão continuar sendo vetores, mas se vocês enxergarem a pontinha do vetor como sendo a posição de um elemento, o que aconteceu com aquele meu elemento? Ele estava nesta posição no espaço, e a partir da posição dele, eu peguei o vetor posição, somei com um vetor velocidade, que aponta para um determinado lugar, com um determinado sentido, com um determinado tamanho, e o resultado foi uma nova posição. Eu peguei essa posição e repeti o processo. Somei com o vetor velocidade, que tem uma direção, um sentido e um tamanho, e o resultado foi uma nova posição. Eu peguei essa posição, somei com o vetor velocidade, deu outro elemento, deu outra nova posição. E aqui está o cara. Se a gente fizer isso aqui, ó, de novo, ó, o que está acontecendo com o meu vetorzinho, o meu elemento? Ó? Ele está se movendo. Ele está se movendo em qual direção? Ele está se movendo exatamente na direção do meu vetor velocidade. Por isso que é tão importante entender o que é a direção e o sentido de um vetor. Esse meu vetor velocidade, ó, ele é paralelo ao eixo x. Então, toda vez que ele for somado com uma posição, ele vai só mexer na posição x do elemento. O y não vai se alterar. Se por acaso esse vetor estivesse apontando um pouquinho para cima, ele mexeria tanto no x quanto no y. E nesse caso aqui, como ele está mexendo só no x, eu tenho uma posição. Quando eu somo com o vetor velocidade, ele anda um pouquinho. Quando eu somo com o vetor velocidade, ele anda mais um pouquinho. Quando eu somo com o vetor velocidade, de novo, ele anda mais um pouquinho. Se eu fizer isso a cada ciclo da minha aplicação, o meu elemento que está posicionado num lugar, ele vai avançar de posição seguindo o vetor velocidade. Então ele vai seguir a direção e o sentido do vetor velocidade e vai alterar a posição dele. Se ninguém tinha explicado para vocês que vetores eram uma coisa mais maravilhosa da computação, que a gente pode usar para representar posição e movimentação dos elementos, e ainda somar os dois com uma matemática mega simples, e ainda mentalmente entender para onde eles vão, muito bem, a aula de hoje serviu alguma coisa para vocês, que é o que a gente vai utilizar em computação gráfica. Lembra que eu falei da subtração? Que eu falei bem lá no comecinho. O que é a subtração? Eu vou pegar o primeiro vetor e vou subtrair com o segundo. O que é subtrair um vetor? É eu pegar o segundo vetor e multiplicar ele por menos 1. Então é o primeiro vetor mais o segundo elemento multiplicado por menos 1. E eu mostrei para vocês lá, está aqui o primeiro vetor. Vou pegar o segundo vetor e vou inverter ele, multiplicar por menos 1. Então ele passa seu sentido para cá. O resultado é esse cara daqui para cá. Então, esse aqui é o resultado dessa subtração, desse cara com esse cara. Por que eu coloquei a subtração aqui? Porque imagine se eu estiver calculando um elemento que tem um determinado vetor velocidade, que está apontando para um lugar. Se eu só pegar aquela velocidade e inverter ela, por exemplo, eu vou fazer com que um elemento que está indo por uma certa direção, ele inverta o seu sentido. Então, ele vai passar a apontar para um outro lugar. Se eu, por acaso, subtrair ele de um outro vetor, eu posso fazer com que ele não só inverta, como ele inverta e passa a se movimentar para um outro lugar possível. Isso serve tanto para multiplicação quanto para subtração, né? Estou botando subtração aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos fazer esse elemento aqui. Vamos usar agora a subtração para a gente poder calcular um elemento muito interessante. Isso é um negócio que as pessoas acham que é estupidamente difícil de calcular, mas é muito fácil. Para que serve o subtrair dois elementos? Vamos pensar em termos práticos aqui, ó. Imaginem que eu tenho a minha tela que está aqui, ó. Esse é o eixo da tela, tá? Começa aqui embaixo, ó. E por acaso, esse é a posição do mouse. Nem precisa pensar que é a tela inteira. A gente pode imaginar que está aqui, ó, como eu tinha mostrado antes. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Aqui está o cursor do mouse. Ó. Então, esse vetor representa a posição do mouse. Eu não vou botar a setinha em cima, eu vou só escrever mouse. Vocês sabem que esse vetor inicia no 00 e que a setinha do mouse está ali. Agora, imagine que eu vou subtrair ele de um vetor. Um vetor personagem, por exemplo. Então, esse aqui é a posição do meu personagem na tela. Ó. Meu personagem está na posição 0 no Y, aqui tem o eixo Y, e ele está numa posição X, sei lá, 3 no X, por exemplo. O que acontece se eu fazer a posição do mouse menos a posição do personagem? Vocês já sabem, vai ser o vetor mouse que está ali. Vamos colocar aqui o vetor mouse. Eu vou botar aqui do lado para vocês enxergarem. Está lá o vetor do mouse. O vetor do personagem multiplicado por menos 1, né? Porque é o mouse mais o personagem menos 1. Que é esse cara aqui. E o resultado é isso aqui. Ó. Agora eu convido vocês para olharem esse vetor resultante aqui, ó, que eu chamei de velocidade.
Imaginando que isso aqui é a posição, não precisa nem imaginar, tá escrito aqui, ó. Esse aqui é a posição do personagem. O que acontece se o personagem, por acaso, seguir aquele vetor velocidade? Se a gente usar aquele vetor velocidade como locomoção? Para onde está apontando aquele vetor velocidade? Em relação ao personagem, se eu desenhasse ele aqui, ó, tá apontando para cá. Então quer dizer que o personagem estava indo assim e ele vai tentar virar para lá. E é o que vai acontecer com a tendência de quando eu somar esse cara aqui. Eu vou botar aqui, o resultante vai ser esse aqui, ó. Se vocês olharem esse vetor, ó, ele tenta empurrar o personagem que está na posição aqui, ó, em direção ao primeiro vetor, em direção à posição do primeiro vetor. Então, uma das coisas maravilhosas de eu usar em vetores é que se eu pegar um primeiro vetor, e eu considerar ele como uma posição, e eu subtrair ele de um segundo vetor, e eu considerar esse vetor também como uma posição, o resultado dessa subtração vai ser um vetor que leva a segunda posição até a primeira, que é exatamente esse aqui, ó. Vamos mostrar aqui embaixo. Esse aqui é o vetor posição do meu personagem, certo? Tá aqui, ó. Então, se eu estivesse usando a integração de Euler, eu tenho que somar minha posição com a velocidade. Concorda? A gente viu ali antes. Tá aqui meu vetor velocidade. Então, eu vou somar esse meu vetor posição com o vetor velocidade. Tá aqui meu vetor velocidade. Vocês já sabem que para mim somar dois vetores, eu primeiro coloco o primeiro vetor lá. Ok. Depois eu coloco o segundo vetor, aqui tem uma soma, não estou subtraindo, então vou botar o elemento lá como ele está mesmo. Está aqui meu primeiro vetor, coloco no finalzinho do segundo e você sabe que o resultado disso é a seta que vai do começo do primeiro até o segundo, que é esse cara aqui. Esta era a minha posição atual, sem a gente ver nenhum valor, só pensando em termos visuais. Essa é a minha posição inicial. Quando eu fizer a primeira iterada da integração de Euler, e eu somar essa minha posição com esta velocidade, o meu vetor posição passa a ser esse aqui, ó. Então, a minha posição que estava aqui embaixo vai passar e está aqui um pouquinho para cima. O que acontece se eu pegar este vetor aqui, ó, e somar de novo com o vetor velocidade? Pode deixar que eu vou mostrar aqui para vocês, eu já fiz esse cálculo. Pega este vetor aqui, tá aqui, põe ele lá. Pego o segundo vetor que eu quero somar, que é o vetor velocidade, põe ele ali em cima, ó. Percebam, é o primeiro vetor, tá ali. Coloco o segundo vetor no final do primeiro, tá aqui, ó. Esse vetor é exatamente igual a esse, tá numa posição diferente na tela. E o resultado é o vetor que sai daqui do primeiro e vai até o segundo, que é esse cara aqui, ó. Olhem para onde está a minha posição agora. Então, meu elemento estava nessa posição. Quando eu somei com essa velocidade, que está tentando empurrar ele para o canto superior esquerdo da tela, meu elemento estava nessa posição, passou para essa posição. Quando eu somei essa posição com o vetor que continua empurrando ele para o canto superior esquerdo da tela, ele passou para essa posição. E se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou ter estes elementos na posição. O meu elemento estava lá embaixo na tela, depois ele passou para um pouquinho mais para cima, depois ele passou um pouquinho mais para cima, e se eu continuar fazendo a integração de Euler, esta é a trajetória que o meu elemento vai fazer. Olha que coisa maravilhosa, eu tenho um mouse e um personagem, e eu subtraio o vetor do mouse do vetor personagem, eu tenho um vetor resultante. Se eu tratar esse vetor resultante como sendo um vetor velocidade, ele é um vetor velocidade que vai empurrar o elemento, que é o segundo elemento dessa operação, em direção ao primeiro. Se vocês estiverem programando um jogo, por exemplo, que tem uma base com um canhão lá embaixo e vocês têm que atirar um míssil aonde o jogador clicou na tela com o mouse, basta fazer isso aqui, ó. Pega a posição do mouse, usa ele como vetor, subtrai da posição do personagem como vetor, o resultado vai ser um vetor. Basta pegar aquele vetor e agora passar a usar ele como vetor velocidade de alguém, de um projétil, de um míssil ou do próprio personagem. E o que o personagem vai fazer, se ele estiver nessa posição e passar a se locomover com essa velocidade, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, e vai trocar para cá, ó, até que eventualmente ele vai chegar lá em cima. Vê se não é um negócio mais maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas de matemática. Pelo amor de Deus, se alguém tivesse me explicado isso quando eu aprendi vetores... Talvez vocês até tivessem vontade de aprender o que era aquele monte de setinha, um monte de cálculo de inferno. A partir de agora, quando vocês estiverem programando na 3JS, eu quero que vocês se sintam pessoas muito aptas matematicamente, porque vocês são, e vocês enxerguem os elementos na tela como vetores. Se vocês ficarem com medo de vetores, vocês pensam num ponto. Ah, é um ponto XYZ. Beleza. O que acontece se eu subtrair um ponto XYZ de outro ponto XYZ? O resultado é um ponto. Mas você sabe que existe uma convenção que aquele ponto ele inicia na origem. Então, se eu usar a integração de Euler, que é eu somar um elemento que representa uma posição
com aquele vetor resultante, você sabe que ele vai se movimentar em relação àquela direção. Então, com isso aqui, ó, vocês podem fazer miséria, vocês podem calcular vetores para ir de um lado para o outro, para ir onde o mouse vai, vocês podem ir para outro lugar que o mouse não vai, ir para longe, para perto, enfim, mil coisas. E um elemento muito importante que a gente tem que considerar aqui, ó, é que a integração de Euler, ela pega a posição atual, aqui a posição atual, mais a velocidade, e isso vai ser o resultado, a velocidade, a posição. Se eu fizer isso repetidamente, então quer dizer que a minha próxima posição vai ser a posição atual que eu estou, mais a velocidade, vai virar isso aqui. Depois isso aqui vai virar a próxima e assim por diante. Agora, o tamanho do vetor V influencia em quanto o meu elemento P vai se deslocar no espaço. Então, imaginem esse vetor V aqui, ó, que é um vetor V que tem uma norma bem grande. Ó. Se eu somar esses dois vetores, você sabe que o resultado vai ser esse cara aqui, coloca no final aqui, vem para cá. O resultado vai ser esse cara aqui. Ó. Então, a minha posição P vai passar daqui para cá praticamente. Ó. Se vocês considerarem o primeiro elemento como sendo um ponto, ó, o que está acontecendo é, eu estou deslocando esse ponto, o equivalente a essa distância aqui, e estou colocando ele aqui. Ó. Que é exatamente o que está acontecendo. Ó. Eu tenho esse vetor P que indica uma posição, quando eu somar com o vetor V, eu vou ter um outro vetor. Então, em linhas gerais, estou pegando esta posição aqui e somando e deslocando ele equivalente ao tamanho da norma do vetor V. Agora, se eu pegar a mesma posição e somar com o vetor V, que tem uma norma bem menor que aquele outro, ó, eu vou deslocar esse vetor P que está nessa posição aqui para cá. Ó. O resultado vai ser esse cara aqui. Ó. Então, este cara aqui, ó, o vetor V, ele está deslocando menos pixels, vamos dizer assim, por iteração, esse ponto P, do que este cara aqui, que é um vetor V que tem uma norma bem maior. E isso é um problema se eu estiver deslocando os elementos na tela. Então, aquilo que eu falei para vocês, que a norma de um vetor é uma coisa importante, no caso, se eu estiver usando um vetor como velocidade, como um vetor velocidade, eu estou usando a integração de Euler para pegar a posição do meu vetor, do meu elemento, somando com o vetor velocidade para ter a próxima posição. Se esse vetor velocidade for muito grande, a norma dele for muito grande, o deslocamento é muito mais rápido. Se a norma for pequenininha, o deslocamento é muito pequenininho. No exemplo que eu mostrei para vocês, se eu subtrair a posição do mouse na tela da posição do personagem, se o mouse estiver bem longe do personagem, o vetor resultante vai ser um vetor com uma norma bem grande. Se eu usar esse vetor para locomoção, o personagem vai se mover bem mais rápido até o alvo. Se o mouse estiver muito próximo do jogador, então a distância entre eles é bem pequenininha, e eu fizer aquele cálculo antes de subtração, o vetor velocidade resultante vai ser um vetor pequenininho, porque a distância entre eles é pequena. Se eu usar esse vetor posição para tentar chegar num lugar, o ponto que estiver se mexendo vai se mover bem pouquinho. E é aí que entra o que eu falei da normalização. Se eu tenho duas posições no espaço, eu subtraio uma da outra, eu vou ter um vetor que leva o segundo até o primeiro. Se eu quero que o trajeto até lá seja, vamos dizer assim, controlado, independente da distância, se eles estão muito longe uns dos outros, e o resultado vai ser um vetor velocidade bem grande, ou eles estão muito perto, que o vetor velocidade vai ser bem pequenininho, se eu normalizar o vetor velocidade e depois multiplicar ele por um escalar, por exemplo 2, eu vou ter a mesma direção, o mesmo sentido e uma norma que eu defini. Como o vetor é unitário, se eu multiplicar aquele vetor unitário por 3, eu tenho um vetor velocidade que vai ser 3 vezes o valor unitário dele. E assim eu posso usar para calcular a movimentação de um elemento. Então, em qualquer momento da aplicação gráfica de vocês, se vocês estiverem usando a integração de Euler para mexer alguma coisa, e vocês querem controlar a velocidade com que os elementos se mexem, vocês não têm que pensar, eu preciso atualizar menos vezes por segundo. Não! Vocês querem quanto mais atualizações por segundo, melhor. Quer dizer que mais fluido vai ficar a animação. Mas vocês querem que ele se desloque menos por quadro. Justamente para que a animação seja fluida, o negócio ande. Se quiser se deslocar mais, vocês só aumentam o tamanho, a norma do vetor velocidade que está sendo utilizado. E isso vocês sabem fazer agora. Vocês sabem o vetor velocidade, basta multiplicar ele pelo 1 sobre a norma, que vocês vão normalizar ele, vai ficar com um tamanho unitário, e depois multiplica por um escalar. Aquela operação que eu falei, normalizar, é uma operação muito comum em movimentação e computação gráfica. Eu vou calcular um vetor que vai me dizer para onde eu tenho que ir, em que sentido, em que direção. Em seguidinho eu normalizo ele para que ele fique de tamanho unitário e eu multiplico ele pela velocidade escalar que eu quero chegar lá, né? Vezes 3, vezes 4, vezes 5, isso vai dizer o quão rápido eu vou somar. Que é isso aqui, ó. É quanto deslocamento eu vou aplicar no vetor P, que é a posição a cada atualizado. Se for pouquinho, eu ando pouquinho por vez. E se for muito, eu vou andar em blocos por vez. Vamos passar para
um negócio importante chamado sistema de coordenadas. Então, sistema de coordenadas é a forma com que eu posiciono meus elementos no espaço 3D. 3D ou 2D. Dado esse plano aqui, então, que a gente tem aqui, ó, que eu tenho o eixo X que está aqui embaixo e o eixo Y que está aqui embaixo, existem 1000 formas de eu representar isso aqui, né? Eu poderia dizer arbitrariamente que esse cara aqui de cima é o X. Então vocês já sabem que um lado do elemento a partir da origem vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Eu poderia dizer que isso aqui era o Z. Então essas definições é o que a gente chama de sistema de coordenadas. Quantos eixos tem no meu sistema? Tem 3, X, Y e Z. Como é que eles estão orientados? Aqui está a origem, então aqui é onde inicia tudo. No meu caso aqui, para a direita é o X positivo. Então quer dizer que para a esquerda da origem no X é o X negativo. O para cima eu disse que é o Y. Então aqui é o Y positivo. Para cá é o Y negativo. E o Z, eu disse que o Z que perfura a tela e vai em direção ao horizonte é o Z positivo. E o que vem contra a tela, que fura o meu olho, é o Z negativo. E ali eu posicionei um elemento no espaço. Eu posicionei esse elemento de um jeito que é como a gente vai geralmente enxergar os elementos no espaço. Tá? Vocês têm que saber sempre que os elementos têm um ponto de origem, que é o ponto principal do próprio elemento. A gente vai ver isso melhor quando a gente vê transformações em escala, rotação e tal. Mas se vocês olharem aqui, ó, esse cubo está posicionado na posição 1 no X e na posição 1 no Y. Estão vendo? Ó? Se eu pegasse esse cubo e achasse o meio dele, que é esse cara aqui, ó, bem esse ponto aqui, ó, e na verdade ele está na posição 1 no X, na posição 1 no Z, desculpa, e ele está provavelmente na posição 0.5 no Y, que é aqui, ó, porque aqui em cima seria o 1. Ó. Então o centro do meu cubo, na verdade, é a posição dele. Existem ferramentas que dizem que o centro de origem do elemento é o canto superior esquerdo, mais sei lá o que. Geralmente não é o que acontece porque causa muita confusão, então quando a gente for posicionar os elementos no espaço, e ainda com a tree que a gente vai usar, o centro do meu cubo vai ser onde eu for posicionar o elemento, tá? Então se eu posicionasse esse cubo na origem aqui, ó, eu ia pegar o centro dele, deixa eu pegar ali o rosinha que é o que está dele, eu ia desenhar, eu ia posicionar ele aqui, ó, tá aqui o centro, tá ali, e daí sim eu ia desenhar ele pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, tá lá ele. Vai lá para trás, vai ser aqui, aqui e aqui. Olha que maravilhoso esse desenho. Nossa senhora, como desenha bem! É bem que eu explico computação gráfica nessa aula, não outra coisa que necessita de desenhos. Vocês entenderam a ideia, né? O centro do cubo ia estar aqui no centro da origem, tá? Apesar de todo o meu desenho maravilhoso. Então, tenham em mente que quando vocês forem posicionar um elemento na tela, vocês vão posicionar um elemento pela origem dele. E lembrar também que quando a gente estiver olhando um espaço 3D, vocês vão estar olhando a partir de uma janela, né, que é a janela da tela. Então, é importante que vocês saibam que existem dois elementos. Tem a coordenada da tela, que geralmente a gente usa começando aqui. Ó. Então, aqui eu começo com a origem da tela, geralmente aqui no canto superior esquerdo. E o X aumenta para cá e o Y aumenta para cá. Então, essas são as coordenadas da tela. E também tem as coordenadas do mundo, vamos dizer assim, que é aquilo que eu estou enxergando. Então, as coordenadas do mundo são essas. Eu vou em algum lugar, vai ter a origem, vai ter o eixo X para cá, o eixo Y para cá e o eixo Z para lá. E o elemento vai estar posicionado lá dentro. Mas pode ser que em algum momento alguém precise fazer algum cálculo da tela. Por exemplo, quando vocês estão mexendo um mouse, o mouse está se movendo na tela. Existem matrizes de transformação para a gente calcular qual é a posição XY da tela em relação ao mundo. Então, projetar aquele ponto na tela lá em relação ao mundo. Isso não vem ao caso agora, mas vocês têm que ter em mente que isso existe. A gente tem a posição da tela, que é o elemento, a janela 2D que eu estou visualizando o mundo, e eu tenho as coordenadas do mundo, que é o sistema de coordenadas que tem lá dentro. E existem dois tipos de sistemas de coordenadas utilizados em computação gráfica, que a gente chama de régua da mão direita e régua da mão esquerda. Eu adoraria que vocês fizessem aquela posiçãozinha de uma pessoa que vai tirar uma foto. É exatamente essa posição que está ali. Ó. Imagine que vocês estão batendo uma foto, enquadrando a pessoa. Só que vocês vão pegar o dedo do meio e vocês vão deixar esticadinho assim, ó, que é como está ali na foto. Ó. Então, se vocês olharem para frente, o polegar de vocês aponta para o X positivo. Então, se eu estiver usando a régua da mão direita, vocês vão olhar a mão direita de vocês ali, ó, vocês vão ver que o polegar de vocês aponta para o lado esquerdo da tela. Então, nesse caso, o X positivo aumenta para o lado esquerdo. O indicador, é o que está apontando para cima aqui, ó, é o Y. Então o indicador de vocês aponta para o Y positivo. E o dedo do meio de vocês aponta para o Z positivo. Então sempre os dedos apontam para o eixo positivo.
O que a gente vai usar aqui na Three.js é a regra da mão esquerda. Então, se vocês pegarem a mão esquerda de vocês e botarem na tela dessa forma que eu mostrei para vocês, ó, vocês vão perceber que o X cresce positivamente para a direita, o Y cresce para cima, o positivo, então para baixo é o negativo, e o Z positivo cresce em direção à tela, e o Z negativo cresce em direção ao furar o olho de vocês. Então essa é uma informação importantíssima que a gente vai usar na Three.js para a gente poder fazer essa movimentação. Nós vamos usar o sistema de coordenadas da regra da mão esquerda, certo? Isso é bem importante quando vocês forem trabalhar com qualquer ferramenta. A primeira coisa é qual é o sistema de coordenadas? Regra da mão direita, regra da mão esquerda. E daí depois vocês sabendo, vocês vão saber o que está junto, né? Lembrando que em cima disso ainda tem a coordenada da tela, né? Que alguém pode dizer que a origem da tela é o canto superior esquerdo. Outra pessoa pode dizer que a origem da tela é o canto inferior esquerdo. Ou esse aqui, ou esse aqui. Então, computação gráfica é um monte de transformação de uma coordenada para outra para a gente poder saber. E é por isso que é importante troca de base para a gente poder trocar de 2D para 3D, 3D para 2D e assim por diante. Acesse o módulo de vocês. Que maravilhoso. Agora vamos fazer ao vivo. Vocês vão lá em computação gráfica. Daí vocês vêm aqui no linkzinho repositórios do GitHub, não é skin. Vocês vêm aqui, ó, diversos exemplos separados por categoria, que é deste rapazinho aqui, ó. Nós vamos vir aqui e vamos acessar o repositório dele, que é esse aqui, ó. E esse é o elemento que a gente quer. Vamos vir aqui, download zip. Ele vai baixar o zipinho. Vamos lá abrir o download. Tá lá o zip do cara. Quero extrair para cá, extrai o raio do zip. O nome disso que vocês estão vendo chama-se preparar a aula, tá? Se eu tivesse preparado a aula, vocês não estariam vendo nesse momento. Mas isso quer dizer que eu não preparei a aula. Não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu não preparei a parte. Vamos abrir aqui a pastinha finalmente, que está lá. Feito. Sim, eu confio. Vocês já viram eu executar ele. Se vocês virem aqui, escolherem um exemplo, o que a gente vai fazer aqui é mexer com o que era o Hello World. Cadê? Aqui, Hello World. Vamos abrir esse elemento aqui. E eu vou clicar com o botão direito, Open with Live Server, para que ele abra aqui na tela. E daí eu vou deixar ele aqui, metade da tela, para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Vamos botar aqui na metade da tela e nessa metade vamos botar o VS Code. Vou fechar esse painelzinho aqui com Ctrl B e vou ficar focado só em mostrar os códigos para vocês. Se vocês não estiverem enxergando bem os códigos aqui, por favor me avisem, tá? Eu vou deixar o F12 aberto aqui para mim saber se tem algum erro no console. Deixa eu marcar aqui console, deixar bem pequenininho aqui no cantinho para ver se deu um piripaque no negócio. E vamos começar a fazer alguma coisa. Vocês tinham visto na aula anterior, que eu tinha mostrado para vocês, a movimentação de um elemento. Então a gente tinha movimentado um elemento que era o cubinho. Vamos pegar o cubo aqui, ó, e lá naquela função update, que a gente tinha usado na última função, tinha a função animate, que chamava ela mesma, então agendava para ela ser chamada e chamava o render e o update. O render desenha na tela e o update mexe nas coisas. Mexe nas coisas, o que eu quis dizer é realmente faz alterações nos estados lógicos dos elementos, então altera a posição, altera a velocidade e assim por diante. Se eu vim aqui pegar o meu cubo, ó, que é o que eu tinha colocado lá em cima, que era o Q, o cubo é, no caso ali da Three.js, ele é instanciado aqui em cima como cubo. Cadê? Cube. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele é instanciado como uma nova malha, então é um elemento que tem uma geometria e um material, e alguém seta a posição dele. Então eu tinha explicado para vocês que um elemento da Three.js tem dentro dele uma propriedade chamada position. Se vocês olharem e colocarem um mouse aqui em cima, vocês vão ver, não vai aparecer porque eu não sei porquê, mas se vocês olharem Three.js position, vocês vão ver aqui, ó, que um objeto 3D tem dentro dele uma posição, que está aqui, ó. E a posição, não sei se vocês conseguem ver bem bonitinho que está aqui do lado, ó. Mas a posição de um elemento, ó, cadê a posição? Aqui, ó, a posição de um elemento é a classe vector3, ó, que representa a posição do elemento. Se eu não informar nada, a posição é 0, 0, 0. Se vocês derem uma olhada na classe vector3, geralmente qualquer aplicação gráfica vai ter disponível para vocês uma classe chamada vector2, vector3, vector4. E vector, nesse caso, não é um vetor, um array de elementos, é um vetor matemático exatamente como aquele que eu expliquei para vocês. Ó. Então, aqui tem um exemplo
da utilização de um objeto qualquer. Então aqui tem o A, que tem um objeto vector, que tem no seu x 0, no seu y 1 e no seu z 0. Vamos fazer uma pausa nesse instante aqui para vocês pegarem o vetor 0, 1, 0 e imaginarem com o dedo para onde ele aponta. Primeiro vocês vão fazer a regra da mão esquerda, que é o que a gente está usando. Você sabe que o polegar é a movimentação em x, então eu vou fechar o polegar aqui. Não quero usar ele, eu não quero usar o z, os dois estão em 0, aí tem 0 no x e 0 no z, e tem 1 no y. Vocês sabem que o y aponta para cima. Então, esse vetor aqui, ó, que é o vetor A, ele é o vetor que está apontando para cima. Ele é um vetor que não vai mexer a pessoa no eixo x, não vai mexer no eixo z e vai mexer o elemento no eixo y, se ele fosse usado como velocidade. Se ele é uma posição, ele é simplesmente alguém que está no 0 no x, 0 no y, 0 no z e em alguma posição no y. E aqui está a inicialização dos elementos. E a graça é que essa classe Vector 3 da Three.js já tem um monte de métodos prontos lá para a gente poder usar. Por exemplo, a distância entre os elementos e aqui embaixo várias coisas. Ó. Add, por exemplo, adiciona um vetor V a esse vetor. Então todos aqueles cálculos que eu mostrei para vocês, a gente pode usar aqui para somar um vetor com o outro. E é importante vocês terem noção, ó, que os métodos são in place, quer dizer que quando eu chamar o método add, ele adiciona o vetor v ao vetor que está rodando aquele código. Então ele não gera um vetor novo, ele pega o vetor que está lá e soma com ele. E aqui existem várias coisas que eu posso fazer de operações, né? Que é o que nós vamos usar agora. Então eu vou até copiar esse código aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou copiar esse código aqui, eu vou fechar esse elemento, que é só o que a gente precisa, e vamos voltar para cá. Então, eu tenho o meu vetor, o meu cubo aqui, ó. Antes da gente poder mexer no cubo, eu vou tirar o cubo da tela. Aqui eu vou comentar ele. Eu vou comentar a minha esfera. Cadê a esfera? Onde é que está a minha esfera? Aqui eu vou tirar ela da tela. E eu vou olhar ali na tela, ó, o meu eixo. O que está acontecendo que eu errei aqui? Ah, está reclamando que eu deixei código pela metade aqui. Isso que é bom deixar aí embaixo para vocês verem o que está acontecendo. Ó. Se vocês olharem ali, ó, vocês estão vendo os eixos, ó. Se eu olhar aqui, ó, tem o eixo, tá aqui, ó. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O Z positivo está apontando para minha tela. É isso aí mesmo? É isso aí. Por alguma razão o eixo Z está apontando para cá. Mas é isso aí que temos. O Z positivo está para cá e o Z negativo está lá para o fundo. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nesse eixo aqui, esse é o sistema de coordenadas que a gente tem. Ó. Se eu colocar o mouse aqui paradinho, ó, e eu até vou tirar o chão aqui para a gente não ter esse chão atrapalhando. Vou tirar o floor aqui. Tá lá meu eixo, ó. Fica um pouco mais difícil de enxergar o que está acontecendo, ó. Mas tá ali, ó. Esse é o meu vetor. Se eu botar aqui, ó, o Z está perfurando o meu olho, e tá aqui o X e tá aqui o Y. Ó. E se eu olhar para cá, vai ficar mais difícil de enxergar aqui. Enfim, vocês já entenderam, tá ali os elementos, né? Vamos botar de volta lá o cubinho e vamos botar de volta a esfera. Vou deixar só o cubinho para ficar mais fácil. Se eu vim aqui no método update e eu pegar o cubinho cube ponto position e eu tenho a posição x do position, então esse position você já sabe que é um vector 3. Vector 3. E o vector 3 tem dentro dele uma posição x, uma posição y, uma posição z. O que a gente fez na última aula é, eu tenho a posição x e a cada iterada dessa função update eu vou pegar a posição x e vou incrementar um valor, por exemplo 0.1. Se eu salvar isso aqui, ó, vocês vão ver o cubo se mexendo. Tá vendo? Ó? Tá lá o cubo, eu estou pegando a posição x dele, dizendo que é a posição x dele atual mais 0.1, e ele se mexe. Até aqui nós tínhamos ficado maravilhados que a gente tinha feito um cubo se mexer. Só que agora a gente sabe que a posição do meu cubo é um vetor. E eu sei que eu posso usar um outro vetor para indicar um vetor velocidade. Então vamos vir aqui em cima e vamos declarar aqui em cima, ó. Já tem aqui declarado, cadê? Ó? Aqui tem um vetor, variáveis globais, ó. Eu vou criar uma minha aqui, ó, var velocity. E essa minha velocidade vai ser um new 3.vector3, que era exatamente o que a gente viu ali no códigozinho de antes do exemplo.
Vamos primeiro começar com um vetor velocidade que não faz nada. Esse aqui é um vetor que simplesmente não aponta para nada. Ele não tem nenhuma coordenada x, nenhuma coordenada y, nenhuma coordenada z. Somar esse cara lá embaixo e fazer uma integração de, olha, o resultado esperado é nada acontece. Então, se eu pegar o meu vetor posição, que é o cubo, e somar com o vetor velocidade, e o vetor velocidade tem 0 no x, 0 no y, 0 no z, nada vai acontecer. Vamos vir aqui e vamos colocar. Ok, está aqui meu cubo, eu vou pegar o vetor position dele, e em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer, então, add, que vocês viram lá na documentação, a função add, ela adiciona um vetor a esse vetor que já existe. Então, na verdade, o que ele está fazendo é pegar a posição de um elemento igual a posição atual dele mais o vetor v. Nessa linha toda. Como esse add é in place, quer dizer que eu tenho aquele vetor p, que é o que está lá, vai ser igual à posição atual dele mais o v. Eu não preciso fazer uma coisa assim, por exemplo, o vetor p da posição é igual a posição p mais alguma coisa. Não, é mais fácil, é só eu dizer que a posição vai ser somada com o vetor. E aqui eu vou somar com o meu vetor velocity. Se eu salvar isso aqui e mostrar lá, o resultado esperado era justamente esse, né? Ele não vai se mover, não vai acontecer nada. Justamente pelo fato de que o meu vetor velocidade ele é um vetor que é um vetor nulo, ele não tem nenhuma direção. Agora vamos vir aqui em cima e vamos começar a brincar com esse vetor. Vamos primeiro pensar no vetor mais básico de todos. Eu quero que ele se mexa no eixo x. Se eu pensar que esse meu vetor aqui representa x, y e z, o vetor 0, quer dizer, o vetor 1, 0, 0, seria o vetor que é mais ou menos assim no x e não tem nada no y. Então aqui não teria nada. É só esse vetor aqui. Ó. É o vetor que está indo em direção 1, e a gente fez esse exemplo no slide, não se mexe no y, não se mexe no z. Vamos vir aqui, vamos colocar esse cara aqui. Se eu salvar, vocês vão ver que o meu vetor está se mexendo. Ó. Ele está seguindo aquilo que eu falei. Está fazendo a integração de Euler lá embaixo, que é a posição do meu vetor vai ser igual à posição dele mais o vetor v. Só que o 1 está muito rápido. Vamos botar 0.4 que eu tinha colocado antes ali. Olha lá. Ó. Agora vamos pegar e enxergar aqui dentro. Ó. Vou chegar bem pertinho. Não sei se vocês conseguem ver ali. Ó. Esse meu vetor agora, atualmente, ele está no eixo x. Ó. É esse vetor aqui. Ó. É um vetor 0.4 no x, está praticamente aqui. Ó. É esse vetorzinho aqui. Ó. Vamos pegar um vetor agora que vai ser a junção aqui. Ó. Eu quero fazer esse cara mais esse cara. Então vocês podem até fazer imaginariamente. Pegar esse vetor aqui, colocar um depois do outro e o resultado vai ser esse aqui. Ó. Se eu pegar esse vetor que está aqui ó, na posição 1 no x, na posição 1 no y, é esse vetor aqui. Ó. Ele aponta para cá. Ó. Em teoria ele vai mexer o elemento tanto no x quanto no y. Vamos vir aqui e vamos botar um elemento que tem uma movimentação 0.4 no x e 0.4 no y. Eu não consigo representar isso aqui, mas a representação desse elemento seria alguma coisa tipo assim. Ó. Ele está subindo em 45 graus, né? Ele está andando tanto em x quanto em y, e é esse vetor que eu estou representando. Se eu salvar isso aqui e desenhar, olha lá meu vetor indo embora, o vetor se mexendo, meu Deus. De novo. Olha lá, meu Deus, saindo no x e no y. Ok, vamos pensar para ele se mover no z aqui também. Vai se mover em todas as posições possíveis. Ele vai andar tanto no x quanto no y e vai andar pelo z positivo, que nesse caso vai vir contra a câmera, por alguma razão espetacular. Só que eu não quero que ele se mexa tanto no z, vamos fazer com que ele, tanto no y, ele está subindo muito, vamos fazer com que ele se mexa assim. Agora vai começar a ficar um pouco mais difícil, porque eu ter que desenhar isso aqui no papel para saber onde ele está se movimentando vai ser um pouco mais chato. Então aqui vai ser praticamente por tentativa e erro para mim saber o vetor que eu quero. Mas o importante é vocês saberem que um vetor está se movendo para cá, ó, ele está vindo em direção à tela. Vamos fazer ele se mexer um pouquinho mais devagar para cá. Então, ele vem em direção à tela. Ó. Se vocês desenharem esse vetor aqui, vocês vão ver que ele sai bem da origem e vem em direção à tela, que é como está acontecendo com esse cubo. Vamos fazer algumas operações desse vetor aqui embaixo. Ó. Como a gente tinha feito antes. Se eu sei que esse elemento... Deixa eu apagar aqui. Ó. Se eu sei que esse vetor está vindo para cá, ó, na minha tela, ó, aqui, ó, ele vem em direção à tela, o que acontece se eu pegar esse vetor e multiplicar
por -1. Então eu vou inverter o sentido dele. Vamos fazer isso aqui lá embaixo. Eu já tenho esse vetor que está vindo para cá. E a gente fez um teste aqui antes, nas aulas anteriores, que eu testava se alguma coisa tinha sido apertada no teclado, que é o que está aqui. Ó. Vamos fazer um teste. Se o teclado, keyboard, press, se alguém apertou a tecla, sei lá, vamos apertar R. Se alguém apertou a tecla R, eu quero inverter a velocidade. Então eu vou pegar meu vetor velocity, vou multiplicar por um escalar. Qual que é a multiplicação? Eu vou ter que instalar um plugin para me mostrar. Para mostrar a documentação, né? Adoraria que o VS Code fizesse para mim. Obrigado, VS Code, por todo o trabalho que está tentando fazer, né? Inferno. Adiciona escalar, cadê? Multiplica. Aqui. Olha, aqui tem um método para calcular o produto escalar. Cadê? Divisão. Divide por um vetor, calcular o produto vetorial. Floor, eu quero escalar. Cadê? Escalar length, que calcula o tamanho do vetor, que é a norma que eu tinha explicado antes. Cadê? 2000 years later. Multiplica por um vetor e multiplica escalar. Então é multiply escalar. E aqui eu ponho o valor que eu quero multiplicar. Vou vir aqui, vamos botar multiply scalar. Então, se alguém apertar R, eu quero multiplicar pelo escalar -1. O que vai fazer é com que eu inverta meu elemento. Tá lá meu vetor vindo, se eu apertar R, ele vai pro outro lado. Porque agora eu peguei aquele meu vetor velocidade, multipliquei pelo escalar -1 e vocês sabem que se multiplicar... Olha, ele tá passando para baixo lá, ó, vocês acharam que ele estava encolhendo? Não, só tá passando do horizon. Apertar R de novo, ele volta. Eu salvei sem querer, ele tá vindo para cá. Se eu apertar R na tela, não no código, o meu vetor volta, olha só que coisa maravilhosa. E se eu apertar R, eu inverto o sentido de novo, inverte o sentido de novo, ele vem pra cá. Se eu apertar R, ele vai pra lá, apertar R, ele vai pra cá. Que coisa maravilhosa isso aqui. Então agora vocês já sabem como é que vocês podem usar vetores para guiar um elemento para lá e para cá. O objetivo que eu tinha hoje para vocês era vocês entenderem sobre vetores, realmente entenderem que um vetor pode ser uma posição no espaço. A gente acabou de ver aqui como está aqui, ó, todos os elementos na Three.js em várias outras ferramentas vão ter alguma representação de posição que vai ser um vetor. E agora eu posso fazer aquilo que a gente estava fazendo antes, que é a integração de, olha, eu pego uma posição, somo com um outro vetor que representa uma velocidade e aquilo eu faço. Se a gente quiser fazer um carro, por exemplo, é simplesmente isso aqui, no vetor velocidade. E mexer no vetor velocidade é eu mexer a angulação dele. Então nas próximas aulas eu provavelmente demonstro para vocês como é que a gente pode fazer isso. Mas a gente vai ter que ir avançando, ver um pouquinho sobre pipeline gráfico, transformações e assim por diante. Eu vou sempre tentar dosar essas partes teóricas.